Alguma dúvida? Não? Então vamos para Não. 3. A modulação fisiológica dos medicamentos visa ajustar o parâmetro fisiológico por tempo determinado por dose. Tais efeitos podem alterar a percepção dos parâmetros necessários para a monitorização da prática de exercícios, dificultando estabelecer a efetividade do treino. Sobre frequência cardíaca, é correto afirmar: a frequência cardíaca está associada à pressão arterial e pode ser medida na pressão sistólica. A frequência cardíaca de repouso não serve como parâmetro para cálculo de frequência-alvo em pacientes medicados com beta-bloqueadores. A frequência cardíaca é somente alterada em exercícios aeróbicos intensos dos pacientes cardiopatas. A1, você consegue medir, se vocês conseguirem medir a pressão, se inscrevam lá para trabalhar em Manaus, que vocês vão fazer só aferição de pressão com a mão. Frequência não serve como parâmetro de cálculo de frequência-alvo em pacientes medicados com beta-bloqueadores. Sim, é essa a questão. Por que ela não serve como parâmetro? Porque o medicamento não vai deixar ele levar a frequência cardíaca dela. A frequência cardíaca do paciente em repouso não vai representar um repouso real. Ou vai estar mais baixa ou vai estar mais alta. Na maioria dos casos vai estar mais baixa, para tentar controlar a pressão arterial. Só que não vai ser não vai ter uma distância tão grande. Por exemplo, vocês querem trabalhar com uma frequência lá, 30% da frequência cardíaca máxima. Nesse caso não se aplica. Beleza? E daí aquelas outras questões. Por que está errado, né? Somente exercícios aeróbicos intensos. Não. Está associado à pressão arterial e pode ser medida na pressão sistólica. Blá, blá, blá. Beleza? Dúvidas? Nessa não. Não. Vamos para 4. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, é só falar. Na anamnese é bastante comum perguntar ao indivíduo sobre o uso do medicamento, sendo que sua importância pode estar entre as condições físicas e o desempenho do exercício físico. Desta forma, é correto afirmar: a farmacodinâmica está relacionada à dose? Se eu tenho uma dose, eu tenho um tipo de farmacodinâmica. Se eu tenho outra dose, eu tenho outro tipo? Não necessariamente. Sim. Não. Os efeitos da atividade física adequada podem auxiliar a farmacodinâmica? Plausível. A atividade física depende do uso de fármacos para ação satisfatória dos exercícios aeróbicos. Então, todo mundo tem que malhar sob efeito de medicamento. Não. Não, isso aí é... Oi? Não, eu tô pensando alto aqui. Podem falar. Não, eu estava provocando vocês. A ação farmacodinâmica está relacionada à dose? Claro que está. Se eu dou uma baixa dose, eu tenho uma ação farmacodinâmica. Se eu dou uma alta dose, eu tenho uma ação tóxica. Lembra que a gente falou para vocês que o limite Sim. da ação farmacodinâmica é em relação à dose? Os efeitos da atividade física podem auxiliar na farmacodinâmica? Sim. E atividade física é dependente do uso de fármacos para ação satisfatória dos exercícios aeróbicos. Essa aqui eu fiz cagada e eu vou anular, vou dar um ponto para vocês a mais, porque era 1 e a 2. Não sei por que marcaram A 1 e a 2 está todas certo. corretas. Beleza? Então anota aí que tem uma questão a mais. Tá, então a 4, no caso, eu teria acertado. A 4 teria acertado. Tanto que todo mundo errou. Beleza. Ainda sobre o uso de fármacos e desempenho de exercícios físicos, é correto afirmar: a ação farmacodinâmica direta à metabolização da glicose demanda uma adaptação do treino. A atividade física adequada promove um equilíbrio fisiológico, podendo até reduzir a dose e o uso de medicamentos.
Correto. A ação tóxica inerente a todos os fármacos é acentuada na prática da atividade física de alta intensidade, devido ao desgaste metabólico. Nem sempre. Então, você pode ter uso, inclusive isso aqui eu comentei com vocês, que a maioria dos quimioterápicos está sendo associada à atividade física para melhorar a performance. Beleza? Dúvidas? Todo mundo acertou essa. Opa! Sobre farmacodinâmica. A ação farmacodinâmica é mediada por receptores, canais iônicos, enzimas e proteínas transportadoras? Sim. A ação agonista farmacodinâmica é uma ação contrária de duas drogas ou ações terapêuticas? Não, agonista é igual, né? Antagonista. O efeito do medicamento pode ser induzido por sugestão? Pode, que é o efeito placebo. Placebo, né? Alguma dúvida? Não. Não. Questão 7. A atividade física é fundamental para uma vida saudável e equilibrada. Praticar exercícios regularmente é uma indicação unânime entre médicos de todas as especialidades. Os exercícios físicos também contribuem para a perda de peso e prevenção de doenças, juntamente com uma alimentação equilibrada à base de frutas, legumes, grãos e carnes magras. Uma questão para a qual devemos estar atentos está relacionada à ingestão de remédios antes da prática da atividade física. Isso porque alguns medicamentos de consumo regular podem interferir nos resultados. Entre os efeitos estão desde a perda de desempenho até tonturas e mal-estar. A respeito das interações de fármacos e atividade física, é correto afirmar o efeito associativo de fármacos à atividade física aeróbica promove uma maior oxidação de proteínas, reduzindo a capacidade do indivíduo em desenvolver valências físicas. Não é correto. O efeito dos fármacos é definido pela bioquímica, sendo tangível a curto prazo seus efeitos benéficos. Já a atividade física apresenta efeitos globais à saúde, estado mental e emocional do indivíduo a médio e longo prazo. Então, qual que seria a resposta correta? A, letra A, apenas a 2, nesse caso aqui. Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Vamos para 8. A vida moderna leva a maioria da população ao sedentarismo. E esse leva ao enfraquecimento e descompensação muscular, que acarreta em várias disfunções e dores, sendo a mais comum das dores à lombar. E para prevenir até mesmo aliviar as dores de disfunção, principalmente as posturais, há um grupo de músculos de grande importância que devem ser trabalhados em sinergia com qualquer tipo de treinamento. O conjunto desses músculos é chamado de core. Hoje, tão falado em academias e centros de treinamento, mas ainda depois do surgimento da prática mais efetiva do Pilates e do treinamento funcional, onde a base dessas duas modalidades é a ativação do core, ou powerhouse, como é conhecido pelos pilateiros para executar os exercícios. Isso aqui eu tirei de um blog de educação física. Sobre sinergia, é correto afirmar? O que é o termo de sinergia? É quando ocorre a potencialização do efeito farmacológico por dois fármacos ou então em relação aos exercícios. Ok? Ok, professor. Até o momento, não há vacina ou tratamento farmacológico aprovado para o Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, considerada pela OMS como uma pandemia que pode levar ao colapso do sistema de saúde de todos os países atingidos, tamanha a sua capacidade de disseminação, morbidade e mortalidade. Para o combate dessa doença, diversos estudos estão sendo desenvolvidos para identificar estratégias e condutas clínicas. Sobre segurança farmacológica, é indicada por estudos de fase 1, na qual define a molécula efetiva para conter a doença? Sim. Estudos pré-clínicos para que o teste de múltiplas moléculas e identificação
dos potenciais tóxicos? Sim, um teste feito em animais. Estudo de fase 2 inclui indivíduos saudáveis para avaliação dos efeitos tóxicos? Sim, verdade. Beleza? Isso. Os medicamentos apenas, questão 10. Os medicamentos apenas afetam a taxa em que funções biológicas existentes ocorrem. Os medicamentos não alteram a natureza básica dessas funções, nem criam novas funções. Por exemplo, os medicamentos podem acelerar ou retardar as reações bioquímicas que aprovam a contração muscular, regulação do volume de água e retenção e eliminação dos sais do corpo pelas células renais, secreção glandular de substâncias como muco, ácido gástrico e insulina, e a transmissão de mensagens pelos nervos. No entanto, os medicamentos não podem restabelecer as estruturas ou funções que já estão identificadas em nível superior à capacidade de reparo do próprio corpo. Essa limitação fundamental da ação farmacológica está relacionada às frustrações atuais com respeito às tentativas de tratar doenças que destroem ou degeneram tecidos, como insuficiência cardíaca, artrite, distrofia muscular, esclerose múltipla, doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Contudo, os medicamentos facilitam o restabelecimento do corpo por si só. Por exemplo, os antibióticos interromperem um processo infeccioso, permite que o corpo repare o dano causado pela infecção. Sobre a ação dos fármacos. 1. Somente em função de controle dos medicamentos, dos mecanismos fisiológicos. 2. Agem de forma a evitar profilaxia, controlar ou curar doenças pela modulação fisiológica. Agem em todos os tecidos, porém apenas com alvos específicos são modulados pelo efeito de interação com moléculas dos fármacos. Não agem sobre tecidos necróticos devido ao comprometimento fisiológico. Mais uma vez as palavrinhas. Somente tem função de controle. Só o controle fisiológico? Não, eu posso ter outros mecanismos, ok? Então, fechava a nossa prova. Pessoal, uma prova eu considerei difícil, fiz uma prova difícil pelo tempo e prazo que vocês tinham. E, na verdade, me surpreendeu a nota de vocês com alguns conceitos meio básicos da farmacologia, principalmente aqueles conceitos que tratam de interação farmacológica e do que é farmacodinâmica. Então, por exemplo, esperava que vocês acertassem algumas mais. Concordo que a prova estava ruim de responder, porque aquelas questões 1, 2 e 3, sentenças, muitas vezes incomoda a leitura, porque você tem que ter certeza do que você está fazendo. Mas é uma prova que vocês tinham que estar observando o desenvolvimento dela, ok? Algum comentário sobre a prova? Alguma reclamação específica? Não, prof. Só tenha piedade da nossa alma. Não, eu vou fervê-las no caldeirão. Que horror. Pois é, será que o pessoal fez a prova e desistiu da disciplina depois? Pode ser, porque estava difícil. Desistiram da vida, falaram, não quero mais. Chega, vamos ver se eles estão aqui ainda. Não, sumiram daqui também. É estranho. Aprovados. Coitados. Já reprova todo mundo. Então, pessoal, vamos trabalhar com a nossa aula de hoje? Vamos, prof. Os psicotrópicos. Alguém se interessa por psicotrópicos? Eles um agem assunto diretamente no sistema nervoso central, né? Oi? Eles agem diretamente no sistema nervoso central, né? O foco dele, o alvo deles é o sistema nervoso central. Justamente para modular questões de humor, de psique. Então, a aula de hoje, pessoal, só vai ser o início. Ih, não está encaixando aqui, por quê? Foi. Essa aula é a 1 de 2
a respeito do psicotrópico. Por que eu resolvi dar 2 aulas? Porque muitas vezes a gente acaba abordando temas que são bem relevantes, principalmente em relação à atividade física, aqui nesta aula. Então, vocês que abriram a AVA e já acessaram a minha aula, viram que nessa aula nós vamos ver as drogas que atuam modulando o sistema nervoso central. Nós vamos falar um pouquinho de psique, vamos falar de psicoatividade. Na verdade, eu queria discutir com vocês uma ignorância minha. Se a psicoatividade e psicomotricidade tem uma relação próxima ou não. Vamos discutir um pouquinho de moduladores de humor e moduladores de apetite. E vamos discutir a ação da atividade física, se tem efeito ou não tem efeito. Para isso, nós temos que ter noção que a função cerebral é a única e mais importante da fisiologia que define a diferença entre os seres humanos e as outras espécies. Ok? Ok. Definição de psicotrópico. Quando você não conhece uma palavra complexa, o que você faz? Quebra ela. Daí, se você conhece uma parte dela, fica mais fácil o entendimento do contexto geral. E é isso que está sendo feito aqui. O que significa psíquico? Psico significa o psiquismo, o que sentimos, o que fazemos, o que pensamos, como agimos, enfim, a personalidade de cada um relacionada à psique. Vários teólogos e vários teóricos, discutem sobre como a psique influencia na formação da humanidade e como o indivíduo tem uma psique própria. Mesmo que você tenha um isolamento desse indivíduo e você faça uma motivação para que esse indivíduo seja diferente, ele vai seguir o caminho dele. Ele tem uma característica própria, única, que não dá para mudar, que é o perfil psíquico do indivíduo. Por exemplo, tem indivíduos que são mais calados, tem indivíduos que são mais falantes, tem indivíduos que são envergonhados, tem indivíduos que são altamente explosivos e agressivos, tem indivíduos que são introspectivos, tem aqueles que preferem a convivência alheia do que a própria convivência. Então, eu tenho vários perfis, uma infinidade de combinações de humor que definem uma pessoa. E, às vezes, o ambiente também define essa pessoa. Por exemplo, se você vai conversar com um militar, dificilmente vai ter um militar que seja aquele tipo fanfarrão, brincalhão, faz tudo, fala alto. É difícil porque o perfil exige que ele seja mais concentrado, seja mais introspectivo, para que não haja interrupção das outras atividades. Ou então um comediante, se aquele comediante é muito sério, muito fechado, ele não serve para a profissão. Bem como um professor de educação física. Se tem um professor de educação física todo envergonhado, todo cheio de melindre, esse cara, teoricamente, não vai se dar bem na profissão, né? Porque exige um contato físico, exige um contato social, exige um estímulo motivacional para esse indivíduo que vai treinar, embora ele às vezes treine 30, 40 pessoas juntas, que é importante. Beleza? E o tropismo, o que é o trópico? É tudo que se relaciona à atração. Então, o que tem atração pela psique são os psicotrópicos. Tem atração pelas drogas que atuam no sistema nervoso central, alterando a psique. Lembrando que a psique é resultado de interação das fibras nervosas, interação dos neurônios que modulam o comportamento. Uma vez modulado esse comportamento, você vai ter ações distintas. E é isso que nós pretendemos interpretar para que nós possamos atuar de forma coerente como profissionais. Vocês vão ter contato, muitas vezes, com aqueles pacientes que nunca falaram que fazem uso de medicamentos para depressão, já aqueles que tratam isso de forma bem aberta, e tem aqueles pacientes que fazem tratamentos alternativos, vamos dizer assim, que tem subterfúgios químicos
que eles preferem em vez de tomar o medicamento. Beleza? Então, é isso que eu queria discutir com vocês. E a alteração do psiquismo não sempre é no mesmo sentido ou na mesma direção. Então, se eu tenho um tipo de psique, um tipo de perfil, a minha modulação do humor não vai ser a mesma do que uma pessoa que está extremamente depressiva, extremamente agitada internamente, desculpe, com aquela ansiedade, ansiosa. Então, as drogas psicotrópicas, elas podem ser classificadas em 3 grandes grupos. Os depressores da atividade do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central lá está pensando, tenho um boleto para pagar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que ter filho, tenho que ter o carro do ano, tenho que fazer essas coisas, tenho que estudar fármaco, senão eu vou reprovar, né, Carol? E Eu acho que meus depressores da atividade do sistema nervoso central estão estressados. então, nós temos que deprimir essas atividades negativas para que você não tenha um comprometimento da tua capacidade intelectual só para esse motivo. É nesse ponto que nós não sabemos utilizar a nossa capacidade. O estresse psíquico, ele acaba comprometendo a vida do indivíduo porque ele não consegue separar o que é produtivo, ele resolver, do que não é produtivo. E hoje nós não sabemos trabalhar com frustração. Eu estava vendo um vídeo fantástico sobre frustração e o que aconteceu para nós termos esse medo de ser incompetentes e frustração. Resumindo o vídeo, era mais ou menos o seguinte. Tinha 2 tribos de neandertais. E esses neandertais estavam caçando lá um mamute para eles se alimentarem. E esse mamute, ele escapou lá de uma emboscada de uma das tribos, e a tribo ficou desesperada, não sabia o que fazer, porque não ia conseguir ir atrás, já tinha gente com fome e tal. Enfim, a tribo começou a ter uma guerra interna e acabou morrendo boa parte da tribo porque eles guerrearam, e quando eles estavam guerreando, apareceu uma manada de mamutes que eles poderiam caçar, mas eles não tinham mais energia. Eles acabaram perecendo. E aquele indivíduo que sobreviveu, ele guardou esse trauma. Ele foi frustrante, que ele só conseguiu sobreviver porque ele caiu no rio e foi arrastado para um outro lugar. Daí a outra tribo, eles conseguiram ter o sucesso. Eles conseguiram fazer uma manipulação e pegar essa manada de mamutes e manter eles fechados, manter eles sob controle. Então, eles conseguiram prosperar porque eles tinham acesso ao alimento. E isso trouxe um entusiasmo muito grande, motivou eles. E já aquele que estava frustrado, ele não conseguia fazer mais nada, ele só pensava naquele mamute que tinha fugido. E se vocês pensarem, mais ou menos assim, quando você tem lá as opções, você tem as decisões que você tem que tomar e faz uma decisão que não tem o resultado esperado, não que ela seja errada, é o resultado que você estava esperando. Não foi esse resultado, você cria uma frustração. E essa frustração acaba bloqueando várias outras alternativas, porque você acaba focando, puxa, podia ter feito diferente, podia ter conseguido. Existem até alguns termos científicos para isso, como crise de Mônaco ou depressão da roleta, onde as pessoas ficam deprimidas porque elas passaram a noite toda apostando no preto e sempre deu vermelho, e daí quando elas mudam para vermelho começa a dar preto. Então, tem essa questão. Para isso, para evitar esses pensamentos cíclicos, você pode usar os depressores da atividade do sistema nervoso central, ou chamados também de psicolépticos. Na outra classificação, você tem o estimulante. Aquele estimulante que vai fazer com que o teu sistema nervoso central receba mais uma energia e comece a funcionar de uma forma diferente. Então, ele faz com que você tenha atividades mais positivas, vamos dizer assim, pensamentos mais positivos. Ele estimula áreas do cérebro que muitas vezes não conseguem ser controladas.
é muito utilizado principalmente para manter a concentração de algumas crianças na Ritalina. Vocês vão ver que a gente tem alguns estimulantes para isso. Ou aquelas pessoas que têm uma dificuldade de memória, não os portadores de Alzheimer, mas sim aqueles indivíduos que estão fazendo processos inflamatórios cerebrais e que não conseguem responder muito bem a estímulos do ambiente. Então, esses precisam de estimulantes. E tem aqueles que são os mais recreativos, vamos dizer assim, que são os perturbadores da atividade do sistema nervoso central. A palavra é essa mesmo, perturbadores. O que um perturbador faz? Ele faz com que você tenha alucinações, que você tenha um pensamento desconexo da tua realidade. Ele consegue fazer psicometamorfose. O que é psicometamorfose? É quando você começa a elucubrar coisas na sua cabeça e você achar que elas são extremamente reais. A alucinação você acha que é real por um tempo. O psicometamórfico, ele vai mudar a condição de entendimento e vai criar aquilo como realidade. São aquelas pessoas que acham que são determinadas personagens da história, ou que elas estão vivendo num outro tempo, ou que elas têm uma síndrome do impostor. É muito curioso ver isso, que as pessoas que têm determinadas doenças neurológicas, elas têm algumas que elas mentem para elas mesmas, então elas vivem vida dizendo que elas estão felizes, mas na verdade elas acham que elas estão num personagem. E toda vez que elas dormem, elas vão para a vida real delas. Então, você usa medicamentos para ajustar isso, ok? Pessoal, vai cair a conexão, já vou mandar o outro convite aqui logo, para nós continuarmos. Que daí eu vou explicar um pouquinho melhor sobre os depressores, os estimulantes, os perturbadores, fazendo algumas analogias, e vamos falar sobre modulação, vamos falar sobre o tempo de reação do estímulo do sistema nervoso central, e vamos falar sobre os fármacos utilizados, ok? Então, eu já volto aqui com vocês. Já conectem no novo link. Beleza? Beleza. Beleza, professor.